Eu trago, senhor presidente, dois assuntos. Inicialmente, senhor presidente, queria fazer um relato de uma reunião que aconteceu sexta-feira passada no meu estado, Mato Grosso do Sul, sobre essa questão da demarcação de terras indígenas, em especial a situação de etnia no meu estado, denominada Guarani Kaiowá ou Kaiowás, como querem alguns. Mas, na verdade, senhor presidente, a iniciativa da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Gerson Domingos, mas cujo presidente da comissão que trata desse tema, o senador Pedro Kemp. E uma reunião, senhor presidente, aliás, já tínhamos tido anteriormente a essa, uma reunião que organizamos isso lá. E lá estiveram a bancada federal, estive acompanhado do senador Delcídio, a maioria dos deputados federais, a grande maioria dos nossos deputados federais, deputados estaduais, representação da Federação da Agricultura, através do seu presidente, o doutor Eduardo Riedel, a representação de várias etnias do Mato Grosso do Sul, a presidente da FUNAI, a doutora Marta, um representante da Casa Civil e também do Ministério da Justiça e, principalmente, senhor presidente, uma grande representação do Ministério Público Federal, que, aliás, nas semanas anteriores, Vossa Excelência, nós conversamos muito a respeito desse tema. Eu fui procurado aqui pelos membros do Ministério Público Federal, em especial o doutor Marco Antônio, do Mato Grosso do Sul, e que é uma situação muito difícil, com uma situação já de hostilidade e uma preocupação, sem dúvida nenhuma. E o que ocorre no Mato Grosso do Sul, e foi o tema que foi tratado. Senhor presidente, eu volto a esse tema, porque eu sei que nós temos uma comissão que vai até o Mato Grosso do Sul, é uma posição tirada. Mas eu gostaria, me sinto na obrigação de informar que nessa reunião foi tirada encaminhamentos, e lá estavam representantes do governo, da FUNAI, dos produtores rurais, das etnias e também liderança dos Guarani Kaiowás. Então, isso tudo me faz aqui dizer o seguinte: eu estou agora com uma certa dificuldade de acompanhar essa comissão, porque se você participa de uma reunião como essa, tira um encaminhamento e depois você volta numa outra comissão, se eu participar, senhor presidente, é como se eu tivesse exatamente também participando das decisões que lá serão tomadas. Então, por uma questão até de coerência, e eu sou um homem e costumo colocar essas coisas com muita clareza, eu vou dizer, já disse a Vossa Excelência, mas de público, que, embora faço votos que façam, que ouça, fiz um pedido. Inicialmente, a comissão só iria fazer uma visita às aldeias, aos índios, e eu pedi que também fosse ouvido do outro lado, e a Vossa Excelência intercedeu, e hoje já está programado também que eles ouvirão também os produtores rurais. Mas qual é o encaminhamento dessa reunião que virou, na verdade, um grande consenso? É que nós atuaríamos em duas frentes. Uma, que é a questão da legislação. A legislação hoje, na Constituição, diz o seguinte: se participar de um processo de demarcação, uma determinada propriedade, e no final desse processo demarcatório chegar-se à conclusão que uma determinada propriedade é terra de índio, portanto, uma conclusão oficial, terra de índio é igual à terra da União. E aí, nesse momento, a União, o governo, não poderia indenizar o valor da terra nua, poderia apenas e tão somente a indenização das benfeitorias. Essa é a questão. Porque no Mato Grosso do Sul, nós não temos essa situação. Porque, na verdade, lá no início do século ainda passado,
houve um processo de aldeamento. O então presidente Getúlio Vargas, né, eles constituíram, me parece, de 9 a 12 aldeias, colocaram os índios delimitados nessas aldeias e a área que sobrou, ela foi colonizada. Então, as pessoas que lá estão, elas são portadoras de título, detêm a propriedade, estão há 30, 40, 50 anos produzindo, pagando os impostos. Como é que essas pessoas agora, num processo de demarcação, podem sair dessas terras apenas e tão somente com a indenização das chamadas benfeitorias? Não há. Então nós estamos trabalhando, o Ministério Federal garante que quando se tratar de posse de título de boa-fé, quer dizer, os produtores foram lá, adquiriram de boa-fé, cabe sim a indenização da chamada terra nua. E aí, esse é um processo. Conversei ainda hoje com o ministro da Justiça, vamos ser recebidos pelo ministro da Justiça, aqui em Brasília, com o Ministério Público Federal, para que a gente veja, segundo o doutor Marco Antônio, já existe um parecer nesse sistema que permitiria. E aí eu não estou falando de modificação da Constituição, eu estou falando de uma legislação que permitiria, sim, né, esse tipo de ação. E não há outra vertente, do outro lado, Vossa Excelência também ajudou, e eu sou grato, aliás, aqui a maioria dos senadores me ajudaram nisso, nós, através da Comissão de Constituição e Justiça, colocamos uma emenda de comissão, hoje no valor estimado, colocado já de 100 milhões de reais, para uma rubrica específica que seria a indenização das propriedades, né, desde que proprietários de boa-fé. Então, nesse encaminhamento, tirado lá, eu tomei o compromisso de trabalhar, continuar trabalhando, para que essa emenda possa, inclusive, avaliada pelo relator setorial e depois pelo relator geral, que é o ilustre senador Romero Jucá, nós pudéssemos melhorar isso. Porque é claro que 100 milhões, embora seja um volume grande, mas em se tratando de milhares e milhares de hectares de terra, sobretudo nessa região do Mato Grosso do Sul, onde um hectare vale de 10 mil a 15 mil hectares, então se for 10 mil hectares, nós estamos falando de 100 a 150 milhões de reais de indenização. Então, essas questões eu estou colocando aqui com toda clareza, porque, no meu entendimento, a única forma de evitar-se um conflito maior, né, é exatamente nós caminharmos nessa direção, alocar recursos no orçamento para indenizar famílias que estão há 30, 40, 50 anos produzindo em terras que detêm posse de direito. Então, isso, senhor presidente, eu gostaria de colocar e dizendo a Vossa Excelência oficialmente que eu não deverei participar, então, como senador nessa comissão, uma vez que me sinto comprometido com o encaminhamento já tomado na última sexta-feira nessa comissão que foi organizada pela Assembleia Legislativa do meu estado, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor.